Oi, tudo bem? Meu nome é Priscila Pestana, seja muito bem-vinda a esse canal. Aqui você terá dicas e aprenderá a fazer lindas peças de costura criativa. E hoje o passo a passo é de uma peça bem bonitinha e super útil, que é esse porta-papel higiênico aqui. Ela fica bem charmosa, tem a alcinha aqui, ó, que fica penduradinha no cursor. Aqui tem a abertura, que é por onde você puxa o papel, e por dentro ela é assim, ó, desse jeito. Aqui na tampa tem um acabamento em viés, mas é somente aqui na tampa, tá? No restante da peça não tem viés. Essa peça é legal para carregar na bolsa, para levar para a escola, para viagem ou até mesmo para deixar no carro. Eu espero muito que você goste do passo a passo dessa peça. Vamos aprender? Bom, para fazermos a peça vai ter um molde, tá? O link dele vai estar aqui na descrição para você baixar e imprimir. O molde é bem simples, é um círculo de 12 centímetros de diâmetro, com outro menor aqui no centro de 3 centímetros. Caso você queira construir o seu próprio molde, essas são as medidas. Aí você vai imprimir, vai cortar ele, tá? Tanto essa parte aqui como essa parte aqui do meio. Aí o molde vai ficar desse jeito aqui, ó. Esse molde aqui é da tampa e da parte de baixo, tá bom? Da peça. Aí para você riscar, você vai fazer desse jeito aqui. Para tampa, você vai colocar assim, né? Em cima do material que você vai usar. Vai riscar aqui, na volta aqui do círculo maior. E depois vai riscar o círculo menor, tá? Esse miolo aqui. Vai fazer esse risco aqui do meio. Depois você vai cortar onde você riscou. A parte aqui do meio você não corta. Desse jeito aqui, ó, vai ficar. E aí você vai riscar da mesma forma no forro. Vai riscar somente o círculo maior. E essa parte aqui do meio você não corta, tá? Você só risca. Aí vai ficar assim, ó, as duas partes. Aí você vai cortar uma vez para a parte externa e uma vez para o forro. Aqui para a parte externa eu tô usando o nylon 600 vermelho e para o forro eu vou usar o tricoline, tá? Tricoline vermelho com bolinhas brancas. E para a parte de baixo da peça você vai fazer assim, ó, vai colocar o molde aqui e vai riscar somente a parte do círculo maior. Essa parte aqui do meio não precisa riscar. Aí você vai riscar uma vez para a parte externa e uma vez para o forro. Para a parte do corpo da peça, nós vamos precisar de 2 pedaços, um para a parte externa e um para o forro, nas medidas de 39 por 12. Aqui para a parte externa eu vou usar o nylon 600 estampado e para o forro eu vou usar o tricoline. Para o acabamento das pontinhas do zíper, nós vamos precisar de 2 pedaços, um para a parte externa e um para o forro, nas medidas de 8 por 3,5. Aqui também eu vou usar o nylon 600 para a parte externa e o tricoline para o forro. Para a alcinha do cursor, nós vamos precisar de um pedaço no tecido, nas medidas de 4 por 20, 32 centímetros de zíper, um cursor e viés para o acabamento da tampa. E esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer a peça. Vamos começar? Bom, então nós vamos começar fazendo o zíper. Então nós vamos pegar o zíper e os 2 pedacinhos dos acabamentos aqui das pontinhas dele. Mas primeiro nós vamos fazer 2 marcações aqui, tá? Tanto aqui como aqui na parte do forro. Então você vai precisar da régua e de uma caneta. Aí você vai fazer assim, ó. Daqui da pontinha do sintético pra dentro, você vai marcar 1 centímetro. Aqui na medida do 3,5. Posiciona aqui no 1 e aí você risca aqui, ó, do lado. Aí aqui do outro lado, você vai fazer do mesmo jeito. Posiciona aqui no 1 centímetro e risca. Vai ficar desse jeito aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui com o forro. Pronto, ó, fiz aqui as marcações, tá bom? Essas marcações que nós fizemos aqui é onde nós vamos passar a costura. Então aí agora você vai pegar o zíper e o pedacinho de sintético e vai colocar direito do sintético com o direito do zíper. O direito do zíper é aqui onde tem os dentinhos dele, tá? Aí vai colocar direito com direito. Vai deixar aqui, ó, bem paralelo com o outro, tá? A pontinha do sintético com a pontinha do zíper. Alinha bem aqui os dois, tá? Aí depois que você ajeitar aqui, você vai passar uma costura bem em cima dessa marcação que você fez aqui. Costurou aqui a parte do sintético, você vai virar o zíper para o avesso, vai pegar o pedacinho de forro e vai colocar direito aqui do forro no avesso do zíper. Vai alinhar também aqui a pontinha do forro com a pontinha do zíper, vai deixar tudo bem certinho e vai passar uma costura em cima da marcação aqui também. Pronto, já costurei aqui, tá? Ó, ficou assim. Agora você vai fazer assim, ó, vai jogar os 2 pedacinhos pra fora, desse jeito aqui, ó. Eles estavam assim, eu só peguei e virei os 2 assim pra fora,
tá? Dessa forma aqui, ó. Agora é só você rebater uma costura aqui em cima do sintético, tá? Costurinha de meio pé de máquina. Depois que você rebater essa costura aqui, você vai colocar o cursor no zíper. Então aí você vai fazer assim, ó. Vai abrir aqui a pontinha do zíper e vai encaixar o cursor. Encaixa uma pontinha do zíper primeiro em um dos lados do cursor e depois a outra pontinha do outro lado do cursor. Encaixou as duas pontinhas do zíper, é só você dar uma pressionada no cursor para baixo, que ele vai encaixar. Encaixou aqui, aí é só você puxar o cursor e deixar ele aqui paradinho. Depois que você encaixar o cursor aqui no zíper, você vai fazer o seguinte: você vai encontrar esse pedacinho de sintético com a pontinha do zíper, igual você fez aqui, ó. Então vai colocar direito do sintético com o direito do zíper. Coloca aqui em cima, alinha bem a pontinha do sintético com a pontinha do zíper e passa a costura em cima da marcação que você fez. Costurou aqui o sintético, você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse pedacinho de tecido e vai colocar o direito dele no avesso aqui do zíper, onde está costurado o sintético. Então você vai colocar direito do forro com o avesso do zíper, tá? Aqui você vai ter que dar uma giradinha aqui, tá? No zíper, para poder o tecido se encontrar aqui com o avesso do zíper. Só você ir girando assim que você consegue encaixar. Aqui já vai estar costurada essa parte aqui do sintético, então vai ser mais fácil. Então, aí você encontra aqui o direito do tecido com o avesso do zíper, deixa bem paralelo, alinha bem aqui a pontinha do forro com a pontinha do zíper e vai passar uma costura em cima da marcação. Depois que você costurar aqui, você vai desvirar aqui, né, deixar pro lado direito e vai rebater a costura em cima do sintético. O processo que você fizer nessa ponta aqui, você vai fazer nessa outra ponta aqui. Então eu vou costurar aqui e já volto aqui pra gente fazer a próxima etapa. Pronto, já costurei aqui o acabamento das pontinhas do zíper, ó, ficou assim. Ó, a parte aqui do forro ficou desse jeito. E ele ficou assim, ó, esse anel aqui. Agora nós vamos fazer 4 marcações aqui no zíper, tá bom? Para marcar os meios. Nós vamos fazer uma aqui na parte do acabamento, uma aqui nessa parte e uma em cada lateral aqui do zíper. Então, para fazer essas marcações, nós vamos fazer assim, ó. Aqui onde tem o acabamento, você vai fazer assim. Vai unir aqui as duas costuras, tá? As duas costuras aqui do acabamento, une assim as duas costuras e faz um piquezinho bem aqui na pontinha. Aqui do outro lado do mesmo jeito, ó. Une as duas costuras e faz um piquezinho aqui. Agora, para fazer a marcação aqui no zíper, nós vamos fazer com caneta. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos unir aqui as duas costuras da parte do acabamento, deixar bem certinhas uma com a outra. Vamos dar uma esticadinha assim no zíper. E aí, em cima da dobrinha aqui do zíper, você vai fazer uma marquinha com a caneta. E aí, para fazer do outro lado, você vai fazer do mesmo jeito. Estica, une bem as duas costuras e em cima da dobrinha você faz a marquinha com a caneta. Ó, assim. Agora, para fazer as marcações das laterais aqui do zíper, você vai fazer o seguinte: você vai unir o pique que você fez aqui, ó, na parte do acabamento com a marquinha que você fez aqui no zíper. Então, une a marquinha com o pique. Vai esticar o zíper, dá uma esticadinha nele e vai fazer a marquinha com a caneta. Do outro lado do zíper, do mesmo jeito. Marquinha com pique, e estica o zíper assim e faz a marquinha. Ó, marquei aqui uma das laterais, tá? Ficou assim. Aí, para marcar a outra lateral aqui do zíper, é do mesmo jeito. Pronto, eu já fiz as marquinhas aqui no zíper, tá? Depois que você fizer as marcações aqui no zíper, você vai reservar ele por enquanto. Aí você vai pegar as duas partes da tampa da peça e vai fazer assim, ó. Colocar direito com direito, tá? Direito do forro com o direito da parte externa. Coloca um em cima do outro. Aí você vai clipar a toda a volta aqui, vai ajeitando e vai clipando. Depois que você clipar aqui ao redor, você vai passar uma costura em cima dessa marcação aqui do meio, tá? Dando retrocesso no começo e no final da costura. E para fazer essa costura aqui do meio, se você não tiver segurança em costurar com o pedal, costura com o volante da máquina. Eu vou costurar então aqui, essa parte aqui, e já volto aqui para nós fazermos a outra etapa.
Aqui, ó, pra começar a costura, eu começo com o pedal, tá? Começo, dou o retrocesso, depois eu vou costurando com o volante da máquina, tá? Eu sinto mais segurança assim. Mas aí você costura do jeito que você achar melhor. E pra fazer essa costura aqui, faz com 1,3,5 da máquina, tá? Bom, ó, cheguei aqui no final, agora eu vou dar o retrocesso com o pedal da máquina, bem devagar. Pronto, já passei a costura aqui, tá? Aqui na parte do meio, tá? Ficou assim. Agora nós vamos cortar esse miolo aqui, deixando uma margem aqui da costura pra dentro de meio centímetro. Então aí você faz assim, ó, dobra aqui ao meio, acerta bem aqui, e aí você corta aqui, ó, deixando uma margem de meio centímetro. Cortei aqui o miolo, tá? Agora, você vai fazer vários piquezinhos aqui, ó. Bem aqui nessa margem de meio centímetro que você deixou aqui. Aí você faz vários piquezinhos, tá? Com a pontinha da tesoura mesmo. Faz bem na pontinha, tá? Não precisa chegar muito perto da costura, não. Pronto, fiz aqui os piques. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar a parte do forro e vai colocar dentro desse buraco aqui. Joga o forro todo pro outro lado. Aí você vai esticar aqui, para ele se ajeitar no lugar. Vai clipar também. Deixa bem certinho a parte do forro com a parte externa e clipa. Vai esticando assim, tá? A parte do forro. Vai esticando e vai clipando. Pronto, ó, já ajeitei aqui, tá? Coloquei clipes aqui a toda volta. Agora, nessa parte aqui, ó, nós vamos rebater uma costura aqui à volta desse círculo, tá bom? Desse círculo aqui do meio. Então aí você vai na máquina e rebate uma costura aqui à volta desse círculo aqui. A costurinha aqui faz com meio pé de máquina. E a costura aqui você vai fazer do mesmo jeito que você fez na primeira vez, tá bom? Pra costurar aqui o círculo. Ou com o pedal da máquina ou com o volante, dando retrocesso no começo e no final da costura. E para rebater a costura aqui é com o maior ponto da máquina. Ó, rebati aqui a costura, tá? Aqui na parte do meio, tá? Ficou assim. Agora, você vai passar uma costura de segurança para prender a parte do forro com a parte externa, tá? Ou você passa zigue-zague, ou você passa uma costura reta mesmo, bem aqui na pontinha do círculo, tá? Toda a volta. Pronto, eu já passei a costura de segurança aqui à volta do círculo, tá? Eu passei o zigue-zague. Agora, nós vamos fazer 4 marcações aqui também, para marcar os meios. Então, aqui você vai fazer assim, vai dobrar o círculo ao meio, ajeita bem aqui, ó, essa parte aqui da volta, ajeita bem. Aí, aqui na ponta aqui, ó, você faz o pique, aqui desse lado e desse outro lado aqui. Agora, você vai encontrar esses dois piques, um com o outro. Então, coloca pique com pique e vai fazer o piquezinho aqui, ó. Aqui e desse outro lado aqui. Ajeita bem os piques aqui e faz o pique. Pronto, fiz aqui os 4 piques. Agora, nós vamos pegar o zíper, vamos virar ele assim pro avesso e vamos encontrar os piques que nós fizemos aqui no círculo com as marcações que nós fizemos aqui no zíper. Então, primeiro você vai encontrar o pique daqui da parte do acabamento com o pique aqui do círculo. Aí você vai clipar. Depois você vai encontrar a marcação que você fez aqui no centro do zíper com o pique que você fez aqui no círculo. Então, coloca a marcação do zíper com o pique do círculo e vai clipar também. Depois você vai encontrar os 2 piques das laterais, daqui do círculo e as 2 marcações das laterais do zíper. Então, coloca pique com a marcação, vai clipar e aqui também, pique com a marcação e clipa. Agora você vai ajeitar todo o resto aqui que sobrou. Vai ajeitando e vai clipando. Pronto, ó, já ajeitei aqui, já clipei. Agora, para costurar, você costura do jeito que você já está acostumada. Mas o jeito que eu acho mais fácil é aqui assim, ó, pelo lado do zíper, tá? Então, eu coloco o zíper assim para cima e costuro aqui pelo lado do zíper. Aí, você vai começar a costura por cima do acabamento,
tá? Daqui da parte do acabamento. Aí você começa, dá retrocesso, costura aqui a toda volta, até chegar aqui, pare e dá retrocesso. E para fazer essa costura aqui, faz com pezinho de zíper, que a margem de costura é melhor e vai se encaixar melhor aqui, ó, na lateral. Eu vou costurar então o zíper aqui e já volto aqui para te mostrar. Pronto, ó, já costurei aqui o zíper a toda volta, tá? Ó, ficou desse jeito. Aqui a parte da tampa ficou assim. Agora nós vamos fazer o acabamento aqui ao redor. Então você vai pegar o viés, vai fazer a dobrinha assim, ó, na diagonal. Ó, ele tava assim, eu dobrei assim pro lado, ó. Desse jeito. Aí você vai colocar ele aqui, ó, nessa parte aqui do acabamento, para começar a aplicar ele por aqui. Aí você coloca o viés aqui assim, ó, põe essa dobra aqui, ó, virada para fora e vai colocar bem rente com a pontinha aqui do zíper e a pontinha do sintético. Coloca ele assim e vai costurar a toda volta, até chegar aqui nessa dobra de novo. Aí você vai passar um pouquinho da dobra, vai costurar cerca de 2 centímetros, aí você vai parar, vai dar retrocesso e vai cortar o excesso de viés. E você vai costurar do lado dessa dobra dele aqui, vai passar a costura bem do lado dessa dobra. E aí você costura a toda volta. Costurou ele aqui, você vai virar ele para trás, vira ele para trás, faz a dobrinha, aqui assim, ó. E aí você vai costurar a toda volta também. Só que aí para rebater a costura no viés, você vai rebater pela parte aqui da tampa. Então aí você vai rebatendo o viés e vai jogando o zíper assim pra dentro, tá? Pra não pegar a costura em cima do zíper. E aí você rebate a costura toda volta. Começando a costura de cima da dobra aqui, tá? Pra rebater a costura. E se você não sabe como aplica o viés ou tem alguma dúvida, eu vou deixar aqui abaixo na descrição e aqui em cima no card o link de uma aula aqui do canal, onde eu ensino passo a passo de como aplica viés, tá bom? Então, se você quiser conferir essa aula, é só clicar nos links que vão estar aqui na descrição e aqui em cima no card. Então, eu vou aplicar aqui o viés para fazer o acabamento aqui da tampa e já volto aqui para nós fazermos a próxima etapa. Para costurar aqui em cima do viés, eu troquei o pezinho, coloquei o pezinho geral, tá? Mas se você quiser usar o pezinho de zíper, também dá, tá bom? Pronto, eu já costurei o viés aqui a toda a volta da tampa, tá? Ficou assim. Agora a tampa você vai reservar por enquanto e nós vamos fazer agora a parte do corpo da peça. Aqui na parte do corpo você vai fazer assim, ó. Você vai virar ao avesso e vai fazer uma marcação aqui na parte externa e uma aqui na parte do forro, tá? Da pontinha aqui pra dentro, você vai marcar 1 centímetro e vai passar um risco, tanto aqui no forro como aqui na parte externa. Daqui da pontinha pra dentro 1 centímetro e passa um risco, vai ficar assim, ó. E você vai fazer isso só de um lado, tá? Do outro lado não precisa. Depois que você fizer as marcações, você vai dobrar ao meio as duas partes, com o avesso assim pra fora, ajeita bem aqui as pontinhas, deixa bem alinhadas as pontinhas, aqui também. Aí agora você vai na máquina e vai passar uma costura em cima dessa marcação aqui, tanto aqui no forro como aqui na parte externa, dando retrocesso no começo e no final da costura. Pronto, já costurei aqui, tá? Ficou assim, ó. Aqui a parte do forro. Agora nós vamos marcar os meios daqui
e das duas partes do fundo da peça. Então aqui você vai fazer assim, ó, dá uma esticadinha aqui, do jeito que tá aqui assim mesmo, tá? Do jeito que você costurou, você só dá uma esticadinha e faz um piquezinho aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa, dá uma esticadinha e faz o pique. Agora, para marcar as laterais, você vai abrir assim e vai encontrar o pique com a costura aqui. Coloca aqui, ó, pique com costura. Aí você vai dar uma esticadinha também, aqui assim, e vai fazer o pique. Do outro lado aqui, do mesmo jeito. Pique com costura, estica aqui e marca. Aí vai fazer a mesma coisa aqui na outra parte, na parte aqui de baixo, e aqui no forro vai fazer do mesmo jeito. E aqui nas partes do fundo, você vai fazer assim, vai dobrar ao meio, vai fazer um piquezinho aqui, outro aqui do outro lado. Aí você vai encontrar pique com pique e vai fazer o piquezinho aqui e o piquezinho aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa com a parte do forro. Pronto, já marquei os meios aqui de todas as partes. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a parte externa e o fundo da parte externa. E vamos unir os piques que nós fizemos aqui na parte do fundo com os piques que nós fizemos aqui no corpo da peça. E vai deixar o direito virado para dentro, tanto aqui da parte do fundo como a parte aqui do corpo. Então, primeiro você vai colocar o pique do fundo com a costura do corpinho aqui da peça. E vai abrir essa costura aqui, ó. Vai abrir assim e vai clipar. Depois, vai unir o pique do fundo com o pique daqui, ó. E depois vai unir os dois piques das duas laterais. Depois de unir aqui os meios, você vai ajeitar o restante, tá bom? Vai ajeitando e vai clipando. Aqui no forro nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Vamos ajeitar tudo e vamos clipar. Só que nós vamos deixar uma abertura aqui no forro, tá? Para poder desvirar a peça depois. Então você vai pegar essa parte aqui, ó, do corpo da peça. Aí você vai centralizar assim, ó, colocar a parte da costura pra cá, assim, desse jeito. E aí aqui nessa parte aqui, nós vamos deixar uma abertura aqui de 8 centímetros, tá? Então aí você pega aqui a fita métrica e a caneta e faz duas marquinhas de 8 centímetros entre elas, tá? Pronto, ó, fiz aqui as duas marquinhas. Agora eu vou encaixar a parte aqui do fundo aqui ao redor da parte do corpo, do mesmo jeito que nós fizemos a parte externa. Então eu vou clipar tudo aqui e já volto aqui para te falar como que vai ser costurada essas duas partes. Pronto, já clipei aqui, tá? Agora, para costurar, você vai fazer assim, ó. Vai colocar essa parte aqui do fundo para baixo, vai apertar assim um pouquinho a peça e vai costurar a toda volta, tá? Começando pela parte da costura aqui, tá? Retrocesso no começo e no final. E aqui no forro, você vai fazer do mesmo jeito, vai costurar pela parte aqui de cima, vai dar uma amassadinha assim, né, no forro, e vai começar a costura por onde nós fizemos as marcações. Começa da marquinha, costura a toda a volta, até chegar na outra marquinha, pare e dar retrocesso. Então eu vou costurar aqui e já volto aqui para te mostrar. Para fazer essa costura aqui, eu uso o pezinho de zíper, tá bom? Pronto, ó, já costurei aqui, tá, ó, deixei aqui a abertura para desvirar depois, tá, ficou assim. E aqui o fundo da parte externa, tá, ficou desse jeito. Bom, agora a parte do forro você vai reservar, vai pegar a parte da tampa, vai abrir o zíper e essa parte aqui você vai desvirar, vai virar pro direito. Virou assim pro direito, você vai fazer assim, ó, você vai encaixar o zíper aqui, ó. Assim, encaixa o zíper aqui, desse jeito aqui. Vai deixar os dentinhos do zíper em contato com o direito aqui do sintético, tá? E a parte aqui da tampa virada para baixo. Aí você vai unir o pique do acabamento aqui do zíper na costura
aqui da parte do corpo. Então coloca pique com costura e vai abrir a costura aqui, ó, dessa forma, tá? Abrir aqui, ó. E aí coloca pique com costura. Ajeitou aqui, você vai clipar. Aqui na parte da frente, você vai colocar a marcação que você fez no zíper no pique do corpinho da peça. Então, é a marcação do zíper com o pique. E vai deixando a pontinha do zíper bem paralela com a pontinha do sintético aqui em cima. E aqui nas laterais, você vai fazer do mesmo jeito. Unir o pique com a marcação do zíper. Pronto, uni os meios aqui, agora é só ajeitar o restante, tá? Clipar aqui a toda volta. Pronto, já clipei aqui, ó, o zíper, desse jeito. Agora para costurar, é só fazer isso aqui, ó. Virar o zíper para cima, você dá uma amassadinha assim na peça, e aí é só na máquina e costurar a toda volta. Começando pela parte aqui do acabamento. Retrocesso no começo e no final da costura. Para costurar aqui, eu vou usar o pé de zíper também, tá? Pronto, já costurei o zíper, ó, ficou assim. Nós vamos pegar a parte do forro, vamos pegar essa parte aqui, vamos colocar dentro do forro, tá? O forro tá no avesso ainda. Agora, nós vamos unir todos os meios, do jeito que nós fizemos todas as partes. Vai unir costura com costura, pique com pique e as laterais pique com pique. E vai clipar toda a volta, tá? Então eu vou unir aqui todas as partes e vou clipar e já volto aqui pra te dizer como que vai ser costurado. Pronto, ó, clipei aqui, tá? Toda a volta, ó, ficou desse jeito. Não esquecendo de abrir a costura daqui e da parte aqui de dentro. Aí depois que você ajeitar, você vai costurar. Para costurar, você pode costurar dessa forma aqui, ó, pela parte de dentro, a toda volta, ou costurar como foi costurada a peça toda. Você vai abrir assim, vai amassar a peça e vai costurar toda a volta. Eu vou costurar então aqui e já volto aqui para nós desvirarmos a peça. Pronto, já costurei aqui, tá, ó, ficou assim. Agora, para desvirar, é só vir aqui naquela abertura do forro que nós deixamos e puxar toda a peça aqui para fora. Agora aqui no forro, você vai dobrar, tá? Fazer a dobrinha, vai ajeitar aqui tudo direitinho. Aí aqui, ou você cola, ou você faz pontos invisíveis, tá bom? Eu aqui vou colar. Eu vou colar então aqui o fundo do forro e já volto aqui pra te mostrar. Pronto, colei aqui o forro, tá? Ó, ficou desse jeito. Agora, é só jogar o forro pra dentro, ajeita bem ele aqui. E nós vamos rebater uma costura agora a toda a volta aqui, tá? A toda a volta aqui do forro. Então aí você vai colocar a peça assim na máquina, com o forro pra cima, e vai passar uma costura a toda a volta. Começando por essa parte aqui, ó, onde tem a aba aqui, tá? Nessa parte aqui, ó. E em cima da costura aqui, ó, da emenda da costura. Aí você começa aqui e vai costurando a toda a volta. A costura aqui é de meio pé de máquina. Pronto, já rebati a costura, tá? Que é toda a volta. E a peça tá praticamente pronta, tá? Agora nós vamos fazer a alcinha, tá? Que vai aqui no cursor. Então nós vamos pegar aquele pedaço de tecido e vamos colocar ele aqui dentro do cursor. Encaixa aqui um pedacinho de tecido e aí você vai colocar aqui, ó, frente com frente, tá? As duas pontinhas dele. Coloca uma de frente para outra. Desse jeito aqui, ó, tá? Eu uni aqui as duas pontinhas do tecido. Deixa bem paralelo um com o outro e aí você vai passar uma costura aqui em cima, tá? Para unir as duas pontinhas. Costurinha de meio pé de máquina. Pronto, costurei aqui. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Vai unir aqui, ó, as duas laterais. Vai colocar as duas assim pro meio. Desse jeito aqui, ó. E aí você vai dobrar ao meio. Vai fazer isso com a alça toda. Dobra ela toda assim. Vai ficar desse jeito aqui. Aí agora você vai na máquina e vai passar duas costuras. Uma aqui nessa ponta, na parte aqui aberta, e outra do outro lado, a toda a volta da alça. Começando a costura aqui onde você fez a emenda, tá? Onde você uniu as duas pontinhas dela. Aí você começa a costura aqui, dá retrocesso e costura a toda a volta até chegar aqui na emenda para a costura e dar retrocesso. Depois que você costurar a volta toda da alça, você vai pegar essa parte aqui, ó, da emenda, da junção das duas pontinhas, vai jogar pra cá, pra dentro do cursor, nessa parte aqui do cursor, e vai passar uma costura aqui, ó, tá? Bem próximo do cursor, pra fixar essa alça aqui. Então eu vou costurar aqui a alça e já volto aqui pra te mostrar a peça já finalizada.
Bom, e assim ficou a nossa peça finalizada. Eu costurei aqui a alcinha, ó, ficou assim. A peça por dentro ficou assim, ó. Tá? Desse jeito aqui. Aqui um acabamento com viés na tampa. Eu vou colocar o papel aqui pra você ver como fica. Ó, aqui no papel você vai ter que retirar aquela parte de papelão que fica aqui no meio, tá bom? Aí você retira aquela parte e encaixa o papel aqui dentro, ó. Tá? Cabe certinho. Aí você pega aqui, ó, você puxa o papel aqui do meio, da onde você tirou aquela parte de papelão, pega um pedaço do papel e coloca aqui pela abertura da tampa. Fecha o zíper assim, e aí fica assim, ó, desse jeito. E aí aqui, ó, é só você ir puxando o papel aqui pela abertura. Ó que legal. O legal dessa peça é que você não precisa ficar tirando o papel daqui de dentro para poder usar. É só puxar o papel aqui pela abertura. E se você gosta dos conteúdos aqui do canal e eu te ajudo de alguma forma e você quiser contribuir com o meu trabalho com qualquer valor, eu ficarei imensamente grata e feliz. Se você quiser contribuir, aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, eu disponibilizei uma chave Pix. É só você copiar essa chave, ir no aplicativo do seu banco, abrir a opção Pix, colar essa chave, digitar o valor que você deseja contribuir e enviar, tá bom? Desde já eu agradeço você de coração. Bom, e se você gostou do passo a passo, já sabe, deixa aqui o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perder nada. E compartilhe esse vídeo com todos que você conhece que gosta de costura criativa. Eu vou deixar aqui no final 2 opções de vídeos para você continuar aprendendo e eu continuar te ajudando. Eu espero muito que goste das minhas sugestões. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!